Você acha que o Itagaki vai ter um destaque maior na obra? Você acha que o Antônio Guevara vai voltar? Qual o personagem mais bem desenvolvido? Você acha possível um segundo sparring entre o Ippo e o Ricardo? Você gosta de Ashita no Joe? A resposta para essa e para outras perguntas logo depois da vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com o nosso quadro de perguntas e respostas. Galera, eu tô pensando em trazer esse quadro aqui no final de cada mês, só que eu ainda não defini o dia, então se vocês tiverem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Tô pensando em trazer ou na sexta-feira, ou de repente num domingo, eu não sei. Comenta aí e a gente define melhor aí, mas esse quadro vai vir aí toda a última semana do mês, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! John Jarb, você acha que o Itagaki pode voltar a ter um destaque maior na obra, igual estava acontecendo há um tempo atrás, onde ele estava quase se tornando protagonista? E um complemento à pergunta do Leonardo Santana 19. Vini, o que você acha sobre os comentários do Murikawa sobre o Itagaki virar o inimigo do Ippo? Será possível o Itagaki ser o último lutador pós-Ricardo que o Ippo deverá enfrentar? E aí, John, Leonardo, um salve pra vocês, galera. A pergunta foi realmente muito boa. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Itagaki, eu acho que foi um shorts, onde eu falava das reais intenções do Itagaki. E tomando esse gancho, a gente pode pensar que o Itagaki ele vai ter sim um local de destaque, um momento de destaque na obra, quando o Ippo voltar a lutar. Pois eu tenho a impressão de que quando o Ippo voltar a lutar, o Itagaki vai fazer de tudo pra lutar com ele, sabe, de forma oficial. Então eu vejo que possivelmente ele saia da Academia Kamugawa, assim como o próprio Miyata fez, para poder enfrentar e tentar derrotar ali o seu grande ídolo, né? Então provavelmente ele seria um dos primeiros adversários no pós-retorno aí do Ippo, não um dos últimos, como o Leonardo sugeriu. Bruce Gonçalves. Oi Vini, você acha que o Antônio Guevara vai voltar? E aí Bruce, um salve pra você, cara. Eu não sei se ele volta, mas eu particularmente gostaria muito que o Guevara voltasse, muito mesmo. Pois a gente vê que o Ippo ele não teve muitas revanches em todo o seu cartel, né? A única pessoa com que ele lutou mais de uma vez oficialmente foi o Sendo, né? Apesar que ele já teve vários sparrings ali com o Mashiba, por exemplo, mas oficialmente somente com o Sendo ele lutou. Então seria muito legal ver o Guevara voltando, né? Naquela mesma posição ali dele ser o próximo a lutar contra o Ricardo, e aí o Ippo desafiar o Guevara, sendo ele o top 1 do mundo, e aí depois dele ele lutar contra o Ricardo, como uma forma mesmo de superar a derrota que ele teve, né? A última derrota, e aí superar o trauma da aposentadoria e seguir em frente pra realmente descobrir o que é ser forte. Eu acho que o Guevara ele ficaria muito bem nesse papel, sabe, de penúltimo obstáculo do Ippo. Por isso que eu gostaria muito que ele voltasse. Não sei se ele vai, mas gostaria muito. Jefferson Silva. Salve Vini, a minha pergunta é: como você se sentiu lendo na época quando o Ippo se aposentou? Eu particularmente fiquei desmotivado a continuar lendo mesmo com os outros personagens, mas depois passou. Qual foi o seu sentimento nessa época? E aí Jefferson, um salve pra você, cara. Eu preciso me abrir um pouquinho com vocês, sabe pessoal? Porque eu já tentei gravar 2 vezes o vídeo somente sobre a aposentadoria do Ippo, onde eu comento os motivos, a motivação da aposentadoria, os porquês e como todo mundo em volta do Ippo ali reagiu. É que eu sempre perco, ou ele qual é a qualidade, ou o áudio fica ruim. Cara, tá um desafio mesmo, mas esse vídeo um dia vai sair. E quando eu conto esse vídeo eu me emociono pra caramba, eu quase chego a chorar mesmo, porque meu, é um momento muito emocionante. E esse foi o sentimento que eu senti lendo aquilo, sabe? As palavras de todo mundo, principalmente da mãe do Ippo, a compreensão que o Takamura tem com tudo que tá acontecendo, e o próprio Murikawa, quer dizer, o próprio Kamugawa, né, vendo ali que ele chegou ao máximo que ele conseguia atingir juntamente com o seu aprendiz. Então eu fiquei realmente muito emocionado, e eu preciso confessar que quando eu li esse episódio, né, e vi o Ippo indo embora, que ele conquistou todos os tesouros dele, eu realmente parei de ler a obra por um tempo e eu fiquei pensando, pô, será que eu continuo a ler? Será que não? Acho que eu vou dar um tempo e, sabe, só absorver toda essa obra maravilhosa que é Hajime no Ippo e tal. Eu lembro que nessa época eu parei mesmo durante umas semanas ou até uns meses, que
Foi bem na época que eu comecei a ler o Kingdom e Solo Leveling. Foi nessa mesma época, sabe? E aí quando eu cheguei, né, nos atuais ali, eu voltei a ler Hajime no Ippo a partir da aposentadoria. Então eu fiquei ali umas 8 semanas, talvez uns 2 meses ali parado, só pra, sabe, absorver e continuar. E é o que eu falo, se você leu lá os 1208 capítulos, se eu não me engano, e pra você a aposentadoria do Ippo crava ali o final de Hajime no Ippo, tudo bem, cara. Não tem problema, acabou ali o protagonismo pra mim, acabou, eu não quero mais ler, tá tudo certo, não tem problema nenhum, sabe? Você vai estar perdendo um monte de coisa legal, um monte de descoberta que a gente viu, um monte de luta impressionante, vai com certeza. Mas o que eu vejo hoje é um monte de gente falando um monte de besteira, falando um monte de merda que tá uma bosta, Hajime no Ippo, sendo que a pessoa nem lê. É só um desabafo, tá? Mas eu realmente fiquei muito emocionado e eu parei por um tempo, mas a minha curiosidade falou mais alto e eu continuei lendo sim. Joseph Jr. Qual o personagem mais bem desenvolvido de Hajime no Ippo e como seria o final de Hajime no Ippo? Sobre a segunda pergunta, um salve, Joseph. Sobre a segunda pergunta, eu já respondi ela em algum dos nossos outros vídeos aí de perguntas e respostas. Checa na playlist aqui, beleza? E sobre o personagem mais bem desenvolvido, eu acho que eu já falei sobre isso, mas a minha opinião mudou recentemente e sim, eu tô falando que atualmente o personagem mais bem desenvolvido de toda a obra é o Mashiba, cara. Eu acho que ele é assim, o top 1 de longe, disparado, depois de tudo que a gente viu com relação ao background dele, da onde ele veio, pra onde ele tá indo e tudo que ele superou nesse caminho bem árduo e tortuoso. Cara, ele com certeza é o melhor personagem desenvolvido, na minha opinião, tá? Lembrando que eu acho que da outra vez eu tinha comentado que pra mim o melhor desenvolvimento de personagem até então era o Umezawa, galera. Sim, aquele amigo do Ippo, que fazia bullying com ele, e depois ele acabou se desculpando e ajudou o Ippo lá, a loja de pescas da família dele, e acabou se tornando um mangaka. Eu gosto muito da história do Umezawa, curto pra caramba, e se eu fosse elencar um terceiro lugar, né, sendo o primeiro o Mashiba, o segundo o Umezawa, e em terceiro vem o Vogue, que eu também já falei sobre ele em outros vídeos aí, que com certeza a história dele também é muito bonita, sabe? É emocionante mesmo, e eu colocaria esses três aí no top 3 melhores desenvolvimentos de personagem dessa obra. Pudim de gelatina. Vini, você acredita na teoria de que o Sendo é uma referência ao Joe Yabuki? E aí, Pudim, um salve pra você, cara. Sim, eu não só acredito, como a referência, né, do sendo Joe Yabuki é extremamente escancarada. Você pode ver isso aí em todo lugar, todo mundo fala sobre, e se você estiver falando sobre que o Sendo possa vir a morrer aí ao lutar contra o Ricardo, eu acredito que isso não vai acontecer, porque não é o tom da obra de Hajime no Ippo. Ele pode vir a ter uma sequela muito grave e acabar vindo a se aposentar? Sim, eu acredito nisso. Eu acredito que isso realmente possa acontecer. Mas com a relação à referência da última luta do Joe Yabuki, onde ele enfrenta o campeão mundial e acaba morrendo, essa referência já teve em Hajime no Ippo. Foi na luta do Sendo contra o Ippo, que o Sendo ele luta inconsciente contra o Ippo, e aí no final, né, eles têm o intervalo ali entre os rounds, e o Sendo ele acaba sendo nocauteado no banco, né? Ele perde ali, né, cai um pouco a adrenalina, e quando ele senta ele não consegue mais se levantar. Inclusive a posição que ele fica parado ali no corner é a mesma do Joe Yabuki, por isso que eu acho que essa referência ela já foi usada, e ter uma morte mesmo na obra não cabe ao tom dela. Samuel dos Santos. Salve, Vini. Você acha possível haver um segundo sparring entre o Ippo e o Ricardo futuramente, caso ele volte ao México e o campeão decida testá-lo? E aí, Samuel, um salve pra você, cara. Sim, eu acho que esse sparring pode acontecer, principalmente se a luta acontecer no Japão, sabe? Se o Ricardo acabar voltando pro Japão e tiver uma luta contra o Sendo. De repente ele pode ali voltar a querer lutar contra o Ippo, tendo em vista que antes da luta do Ricardo contra o Oli, quando ele olha ali, né, o histórico de lutas do Oli, ele vê que ele só perdeu uma vez e foi pro Ippo, e aí vocês lembram que ele fala, caraca, mano, esse cara de novo aparecendo aqui, e eu tenho certeza que quando ele for lá pra checar o histórico de lutas do Sendo e olhar assim, pô, o Sendo tem 2 derrotas e é pra esse cara de novo, mano. Ele fala, cara,
preciso lutar com esse cara, preciso ver como é que ele tá hoje, eu quero saber como ele tá. E eu acho que com essa atitude a gente pode acabar vendo um segundo sparring do Hippo contra o Ricardo. E pode ser, imagina só, vem comigo, eu vou viajar bem longe agora, hein, galera. Imagina só se durante esse sparring do Hippo contra o Ricardo Martinez, o Hippo consiga sobreviver os 3 rounds contra o Ricardo e além disso o Hippo consiga derrubar ou encurralar o Ricardo. Vocês imaginam isso, cara? Porque assim, o Ricardo, ele aceitou lutar contra o Sendo por causa daquele sparring lá onde o Sendo acabou derrubando o Ricardo, mas foi por acidente, cara. E imagina se ele encontrar alguém que consiga pressionar ele durante uma sessão de treino. Então, cara, eu acho que esse pode ser sim um dos ou mais um dos gatilhos que farão o Hippo voltar a lutar. Douglas Lira, você gosta de Ashita no Joe? E aí Douglas, um salve pra você, cara. Sim, cara, eu gosto muito, bastante mesmo de Ashita no Joe. Inclusive tem vezes que eu entro em conflito pra saber qual obra de boxe é melhor, se é Ashita no Joe ou Hajime no Ippo. Mas eu sempre coloco Hajime no Ippo em primeiro lugar porque pra mim, na minha opinião, Ashita no Joe não é uma obra sobre boxe. Mas isso eu falo num vídeo futuro aí. Zenaide Gomes, salve Vini, qual personagem você acha que mostrou as melhores lutas até agora em Hajime no Ippo? E aí Zenaide, um salve pra você. Se a gente for levar em consideração número de lutas com aproveitamento, sabe, tipo assim, ele teve 10 lutas, mas 2 foi boa, todas as lutas que ele teve foram muito boas. Se a gente for levar em consideração número de lutas para aquelas que realmente foram boas, eu acho, cara, que em primeiro lugar, sim, primeiro mesmo. E eu não vou considerar os lutadores que tiveram apenas uma luta na obra inteira, porque aí é sacanagem, né? Então a gente vai ter um monte de luta boa. Mas vai, dos que tiveram 2 lutas ou mais aí que a gente viu, lutas oficiais, digamos assim. Em primeiro lugar, eu posso assim estar sendo leviano, um monte de gente não vai concordar comigo, mas esse personagem ele só teve 2 lutas e todas as 2 lutas dele foram assim essenciais para mudar o rumo da história de Hajime no Ippo. E sim, galera, eu tô falando desse personagem que apareceu recentemente aí nas páginas e é ele sim, o Sawamura, cara. Pra mim, o Sawamura ele teve até agora as melhores lutas, tipo 100% de aproveitamento, sabe? Todas as lutas que ele apareceu foram excepcionais e ele teve sim essa virada lá do Ippo de enfrentar um cara como o Mashiba, mas extremamente mais frio, mais calculista, sabe? Extremamente focado. E nós tivemos a luta do Sawamura contra o Mashiba, que foi assim a luta mais sangrenta de toda a obra, cara. Então sim, cara, o Sawamura é o cara que teve as melhores lutas, lembrando, considerando o número de lutas com o número de aproveitamento, né, das que foram realmente boas. Eu também considero que o Vogue ele teve também lutas excepcionais, assim, muito boas mesmo, incluindo os sparrings que ele teve com o Ippo, cara. Eu gosto bastante mesmo, assim, das lutas do Vogue. E outro personagem que eu posso citar que eu gosto muito, assim, das lutas que pra mim elas são incríveis, apesar do aproveitamento não ser dos melhores, é sim o Takamura, galera. O Takamura ele tem um saldo mais ou menos ali, porque as lutas quando ele leva a sério seus adversários, que normalmente são aquelas de título de campeão mundial, são muito, mas muito boas. Até aquela luta que ele teve lá no Bar Mayweather contra aquela galera, cara, aquilo foi muito sensacional, apesar da gente não ver a luta, mas a gente, sabe, ter só aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa já é muito boa. Keijito, Aoba Vini, você acha que o Geromichi Yamaba pode voltar? E aí Keijito, um salve pra você. Eu gostaria sim que o Geromichi, ou o Hammer, né, como ele é conhecido hoje, voltasse às páginas de Hajime no Ippo e eu gostaria que ele tivesse uma luta assim contra o Itagaki, cara. Eu gostaria muito, sabe, de ver ali, sabe, os seguidores, não chega nem a ser discípulo do Ippo, né, mas os caras que seguiram ali os passos e veem ele como um ídolo lutando um contra o outro. Eu acho que isso seria bem mais legal e até mais impactante do que mais uma luta do Itagaki contra o Imai. Então eu gostaria muito que ele viesse ali e mostrasse, sabe, o estilo dele, que ele imita bastante, né, o estilo do Ippo também, mas eu gostaria sim de que o Hammer lutasse contra o Itagaki e desse um pau no Itagaki, essa que é a verdade. Domingos Caio, e aí Vini, suave? Queria saber de você,
Quem você acha que ganharia? O Dutch Age se nunca tivesse parado de treinar no auge dele? Ou o Alfredo Gonzalez? Curto muito seu trampo, mano. E aí, Caio, um salve pra você. Se a gente for levar em consideração que entre a primeira e a segunda luta do Alfredo Gonzalez teve a luta do Dutch Age, e depois de lutar uma segunda vez contra o Alf, o Ricardo falou que o Alf não iria evoluir mais do que aquilo, ou seja, não valeria mais a pena lutar contra ele, e sabendo que o Dutch Age foi a luta mais difícil que o Ricardo teve até hoje, contabilizando um total de 10 rounds, eu acho que na mesma época, se pegasse o Dutch Age e o Alf daquela época, o Dutch ainda ia ganhar dele assim, eu acho que ia ganhar até que facilmente. Inclusive, eu vi uma vez no Reddit a galera comentando que provavelmente o Dutch Age enfrentou o Alfredo, tá ligado? Pra ele conseguir ficar em primeiro lugar no ranking pra poder lutar contra o Ricardo Martinez. Então essa luta ela provavelmente aconteceu, provavelmente sim, o Dutch ganhou e vou além, cara. Se o Dutch continuasse treinando e lutando e conseguisse conquistar de repente um outro cinturão de uma outra federação, ele com certeza seria muito, mas muito melhor do que o Alfredo Gonzalez, cara. Sakataji Intoki. Em que momento da obra você acha que o Ippo superou Aoki Yukimura? Cara, não consigo pronunciar o seu nome de novo, mas vai um salve aí pra você. Na minha opinião, o Ippo superou Aoki Mura quando ele venceu o torneio Classe A. Ou seja, quando ele ganhou lá do Vogue, ele já estava num patamar melhor do que esses dois. Que até então eles não tinham nem feito lutas para disputa de título, né? A gente viu aí que a primeira chance mesmo veio muito depois com o Kimura e depois, muito tempo depois, com o Aoki. Então assim, eu acho que naquele momento o Ippo já havia superado, ele nem era campeão mesmo, mas a partir do momento que ele entra numa luta com o campeão japonês, que era o Dutch Age na época, o Ippo já havia superado os dois, tanto em força, agilidade e técnica. Quer dizer, técnica não, porque as técnicas do Aoki são realmente insuperáveis. Eutrex. Salve Vini, pretende trazer outros mangás de boxe pro canal futuramente? E aí Eutrex, um salve pra você. Sim, eu pretendo trazer outros mangás de boxe. Provavelmente o primeiro vai ser Ashita no Joe, que eu já tô refazendo um roteiro que eu tinha muito antigo há um tempo atrás. Eu acho que eu vou lançar agora no mês de junho um vídeo falando uma visão geral sobre a obra e dependendo do desempenho dele, se a galera curtir eu trago mais curiosidades sobre a obra, as referências que a gente tem dentro de Hajime no Ippo e no mundo pop ou até mesmo em outras obras de boxe. Não só de boxe, né, mas algumas obras de luta em geral. Fora Ashita no Joe, eu também gostaria de trazer um outro mangá que eu gosto pra caramba, né, que é o RRR, que é o Rock and Roll Rick. Eu acho ele muito bom, ele é bem rapidinho de ler, recomendo ele super pra vocês. E também eu gostaria de trazer o Rikudo. Eu acho que muitas pessoas nem sabem que Rikudo já encerrou, né, inclusive acho que foi no ano passado que terminou a obra. Muitas pessoas nem sabem, cara, essa é uma obra muito legal, muito incrível, ela é extremamente brutal, totalmente diferente o clima, né? Aliás, essas três obras que eu citei até agora, elas têm um clima totalmente diferente de Hajime no Ippo, por isso que eu acho legal de trazer. E se você tá se perguntando se eu vou trazer aquele manhwa de boxe chamado The Boxer aqui pro canal, provavelmente não, cara, porque de todos os manhwas que eu li do início ao fim, The Boxer com certeza é o pior deles, cara, de verdade. Eu realmente não gostei, não é pra mim, pelo menos, porque eu nunca li uma coisa tão ruim na minha vida. Bom, e é isso, galera. Eu me chamo Vinícius Silva, te vejo no próximo vídeo. Abraço.